Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples, basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. A partir de hoje, vai ter autoridade sobre os seus demônios, sobre os seus ódios, sobre os seus ressentimentos. Nada de ficar guardando mágoa. Ah, mas é porque você não sabe o que ela fez. É melhor você não me contar, senão eu vou ficar com raiva dela também. Então não conta. Então joga fora as suas mágoas, porque uma pessoa que se ama não guarda mágoa. Não guarda. Porque mágoa é um sentimento estragado. Você guarda leite estragado dentro da sua geladeira? Não guarda. Para quê? A mesma coisa. Se você não guarda na geladeira, por que você guarda dentro de você? Põe para fora. Mágoa, ressentimento, perdoa logo. Não significa que você precisa trazer outra pessoa para a sua vida de novo, não. Às vezes eu falei no início aqui, né? Às vezes é para você fazer a Roberta Miranda. Perdoa e diz: vá com Deus, vá com Deus. Ainda dá um chutinho assim para ajudar. Põe para correr. Não tem que trazer de volta para a vida aquilo que fez mal para você. Jesus não mandou a gente guardar dentro de nós mágoa e rancor. Só isso. É isso. E este sorriso que você está me apresentando aqui, sabe o que ele é o resultado? Das muitas lágrimas que você chorou. Isso que traz você aqui hoje, o sorriso que você me apresenta, eu tenho certeza, são as lágrimas que você precisou chorar para dar conta de ser quem você é. Então, é nessa teimosia que você vai vencer. Não desista de você. Não desista das pessoas que você ama. Não desista dos seus sonhos. Porque as lágrimas que te trouxeram aqui te prepararam para uma vitória muito maior do que você já viu. O amor já selou. Deus não muda de ideia. Ele quer que você seja livre. Ele criou você para a liberdade. Mas agora há um trabalho a ser feito aí, um dia a dia, que nós chamamos de conversão. Conversão é um movimento que nos torna conscientes de escolher diariamente aquilo que nos liberta e de renunciar diariamente aquilo que nos acorrenta. Por isso que o primeiro movimento da conversão de Deus em nós, sabe qual é? É você se amar. Não existe nenhum movimento de conversão sem que antes a pessoa recorde o valor que ela tem. Observe, o que Jesus fazia quando encontrava as pessoas perdidas era isso. Ele devolvia a elas a oportunidade de se olharem de um jeito novo. Ah, minha gente, nada pode ser mais bonito nesta vida. Depois de muitos erros, você voltar a se olhar de um jeito novo. Porque a gente vai perdendo. A gente vai perdendo o amor próprio. E o amor próprio é a primeira instância do amor de Deus na nossa vida. Porque eu não tenho como amar você. Você nunca vai se sentir amada por mim se você não tivesse amado antes. Tente amar uma pessoa que não se ama. Tente convencer uma pessoa das qualidades que ela tem, se ela ainda não está consciente disso. É uma tarefa inglória você tentar amar uma pessoa que não se ama. Por isso que nós não podemos pensar a conversão fora da experiência de você ter uma experiência com você de autoconhecimento, de autorreconciliação e de escolhas que favoreçam o seu amor próprio. Você precisa se amar todo dia. Você precisa lembrar do valor que você tem, que às vezes você esquece.
por causa dos relacionamentos tóxicos que nós temos. Às vezes você se cerca de pessoas que não têm um pingo de respeito por você. Às vezes você passa uma vida inteira ao lado de uma pessoa que não tem respeito por você. É natural que você se esqueça do valor que você tem. Por isso que conversão é você voltar a olhar no espelho e encontrar a menina linda que Deus criou. Conversão é você voltar a se olhar no espelho e reconhecer o menino lindo que Deus criou. Deus não errou com a gente. Deus não errou comigo, Deus não errou com você. Os erros que você cometeu na vida não te transformaram num erro na vida. Não, a gente erra. Eu não sou um erro. Você erra, você não é um erro. E às vezes, dependendo das pessoas que nos cercam, a gente esquece isso. Eu costumo dizer, minha gente, que a maior riqueza que um ser humano pode ter na vida é amar e ser amado. Eu sei que é bom a gente trabalhar pelas riquezas que o dinheiro nos dá. Estude ao máximo, trabalhe, compre o que você tem vontade, realize os seus sonhos, mas não se esqueça. O que vai fazer você ao final da vida sentir que valeu a pena ter vivido, não foi o que o seu dinheiro comprou, foi o que o seu coração conquistou. E aí vem a maior riqueza que você pode ter: cercar-se de pessoas que querem para você o mesmo que Deus quer. Não é lindo isso? Você, depois de 40 anos de casado, olha para aquele homem, parece um gambá, uma capivara roncando. Aí você olha para aquela mulher, parece que ela caiu do caminhão de cebola. Aí você pensa assim, é uma graça eu poder dormir com meu melhor amigo. Saber que o casamento se tornou o lugar da melhor amizade que você podia experimentar. Nada pode enriquecer mais você do que você ao final da vida descobrir que seus filhos escolheram ser seus amigos. A gente não pode ser amiguinho do nosso filho na hora errada. Na hora certa você precisa ser pai dele. Não tem essa história de ser amiguinho do seu filho. Não, seu filho precisa de pai. De um homem que diga não a ele, de um homem que estabeleça limites, de um homem que oriente, que não deixe ele fazer as loucuras quando ele não é capaz de decidir. Mas depois que o tempo passa, que a gente amadurece, que os filhos crescem, aí você tem o direito de ser amigo dele. Ele vai voltar quando ele quiser. E nada pode atestar mais que você deu certo na vida do que quando seus filhos escolhem voltar para estar com você. Isso é riqueza. E isso não é o dinheiro que compra não, viu? É a confiança que estabelece. E é aqui que Deus age. Porque quando Deus coloca as pessoas certas na nossa vida, a gente tem os sentimentos certos em relação a nós. Porque o diabo, ele é especialista em desmoralizar o que a gente vive. O diabo adora acabar com a sua liberdade interior. E onde é que o diabo mais age? Em quem não se ama. Eu sempre digo isso. Se você mantém a sua dose de amor próprio em dia, resultado da sua conversão, o diabo não tem um pingo de chance na sua vida, porque ele não costuma poder fazer alguma coisa na vida de quem se ama. Quem se ama não se droga. Quem se ama não se prostitui. Quem se ama não se vende. Quem tem respeito por si não se humilha. Qualquer porcariazinho de sentimento, a pessoa fica lá rastejando igual uma lagartixa. Pelo amor de Deus, lembra do valor que você tem. Ficar alimentando o relacionamento tóxico, você merece muito mais, criatura. Olha para você. Conversão é isso. Conversão é você fazer a linha Roberta Miranda. Vá com Deus. Põe para correr quem te faz mal. Põe para correr quem não tem respeito pela sua dignidade. Tem bilhões de pessoas no mundo. Escolha estar ao lado
daquelas que querem para você o mesmo que Deus queira. Olha só que maravilha você poder dizer isso. Tenho na minha vida pessoas que representam a presença de Deus na minha história. Tenho na minha vida pessoas que me ajudam a ser quem eu devo ser. Tem nada mais enriquecedor do que isso? Você se cercar de pessoas que querem o mesmo que Deus quer para você. O Senhor esteja convosco. Diga comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu quero que o Senhor renove em mim o meu amor próprio. E me conceda, Senhor, a graça de expulsar da minha vida os vícios que me fazem mal. Quebrar hoje, Senhor, a cadeia de todo mal, de toda maldição, de todo sentimento que possa ser contrário ao seu amor por mim. Hoje, Senhor, eu renovo diante do Senhor o meu compromisso de continuar, de não desistir e chegar ao ser humano que eu ainda posso ser. Livre de ódios, de rancores, de mágoas, e cada vez mais lindo, porque é assim que o Senhor nos quer. Lindos, leves e santos. O Senhor esteja convosco. Desça sobre nós, por intercessão de Nossa Senhora do Amparo. O passado não passa quando a gente fecha a porta para que ele não vá embora, né? Toda vez que nós insistimos em martirizar dentro de nós uma experiência negativa, ela não vai passar. E a gente sabe, o tempo é o melhor remédio que nós podemos viver e experimentar e administrar em nós. A dor que me acometia tanto anteontem, a minha preocupação que estava me tirando o sono anteontem, à medida em que eu vou triturando isso, mastigando, administrando do jeito certo, colocando... Primeira coisa, a gente tem que fazer aquilo que a gente pode, né? Se tem alguma coisa me preocupando, a primeira coisa, o que eu posso fazer para diminuir essa preocupação? Existe alguma coisa de concreto que eu possa fazer? Então, tá. Você tem uma dor, uma traição. Você já foi lá no traidor devolver o lixo dele? Será que você tem alguma coisa engasgada? Qualquer coisa que você precisa resolver dentro do seu coração, jogar fora, através de palavras, um choro, sei lá? Alguma atitude sua que possa diminuir essa sensação de desconforto? A gente precisa fazer. É a mesma coisa a preocupação. Quando algo me preocupa e eu descubro naquela preocupação o que eu posso fazer para diminuir o efeito dessa preocupação na minha vida e faço, então eu começo a resolver, abrir as portas para que esse passado comece a passar, não é? Porque senão nós vamos represar a experiência que não valeu a pena, nós vamos segurar dentro de nós o evento, o acontecimento que nos machucou, que nos lesou, e aí a gente vai viver um processo contínuo de lesões e de machucados, porque a lembrança, o rancor, o ressentimento, eles só provocam novas feridas dentro de nós. Eu nunca vi alguém ficar curado guardando ressentimento. O que é o ressentimento? Ressentir é sentir várias vezes. É como se você pegasse uma gilete e ficasse passando ela em cima do mesmo lugar da pele. Nunca vai cicatrizar. E o corte vai ficando pior. Porque você vai lesando a pele, vai lesando, vai lesando, vai lesando, vai lesando. Você vai perdendo a oportunidade de viver a cicatrização. Não é assim?
Você já observou que quando começa a cicatrizar, dá uma coceirinha? Não é assim? A cicatrização provoca uma sensação de coceira, né? Dentro de nós é a mesma coisa. Pode observar, existem muitas situações afetivas que às vezes nós estamos começando a nos recuperar dela. Aí você tem aquela sensação, vez em quando, de querer retomar, são as coceirinhas da cura. Segura isso daí. Consiga manter sob controle os seus olhos. Consiga manter sob controle os seus ressentimentos. Consiga manter sob controle as suas carências. E aí você começa a viver o processo da libertação das consequências negativas que aquele fato lhe provocou. É a vida. Todo mundo é machucado. Eu não tenho como criar uma redoma para mim, você não tem como criar uma para você. Então, de vez em quando, as pessoas vão nos ferir com as palavras, as pessoas vão nos ferir com as atitudes. Agora, você não pode permitir que a palavra que fere e a atitude que fere venha provocar ferimentos no seu ser e venham demorar demais, ficar dentro de você, se estender mais que o tempo que ela deveria ficar. Atingir o seu ser, foi no profundo da sua vida, foi no profundo do seu coração, já começa a dar um jeito de cicatrizar isso. Porque a partir do momento que você tem uma ferida no ser, você corre o risco de infeccionar tudo. Nos afetos, isso funciona desse jeito, né? De vez em quando alguma coisa vem, machuca o nosso coração, a gente perde a disposição para tudo. Perde disposição para estudos, perde a disposição para o trabalho. Por quê? Não tem um impacto, ele afeta a gente. Agora, o tempo que vai durar aquilo que lhe afeta precisa ser administrado por você. Afinal, é o seu ser que está em jogo, né? E de repente você começa a fazer tudo errado porque o ser está machucado. Então há sempre uma feridinha aí no ser que precisa ser cuidado. Minha gente, esse é um exercício de todo dia, tá vendo? Viver a experiência de ser com Jesus é a gente viver o tempo todo, administrar dentro de nós essas curas que nós precisamos viver para que a gente fique parecido com Jesus. Eu quero ser parecido com Ele. Mas para ser parecido com Ele, eu preciso curar no meu ser muitas coisas que estão erradas. Eu preciso, de vez em quando, visitar os meus passados, né? O meu passado, para compreender o presente. Por que às vezes eu sou arrogante? Será que em algum momento da minha vida eu fui humilhado demais? E porque fui humilhado demais, tenho dificuldade de administrar os momentos em que alguém me contesta? Ninguém é por acaso. A cura do ser acontece quando a gente reza, quando eu peço a Deus que venha curar o meu coração, que venha curar a minha mente. Essas são expressões que nós usamos o tempo todo. Mas Deus muitas vezes cura o nosso coração, cura a nossa mente, através da nossa reflexão. Quando você começa a colocar em ordem os seus sentimentos desordenados, quando você começa a retomar a harmonia que às vezes a vida e os acontecimentos retiraram. E é isso que eu desejo para você. Que no hoje da sua vida, da sua história, você esteja empenhado em curar as feridas do seu ser. Se te machucaram, se te magoaram, se te feriram, não leve isso com você. Só leve como ensinamento para você não fazer com o outro. Mas não permita que isso vire amargura. A tristeza, para ser criativa, ela tem que exercer dentro de nós o movimento da superação. Então, porque eu estou triste, porque eu estou magoado, chateado, eu observo aquele momento, eu vivo aquele momento como um propósito de superá-lo. Porque se eu não superar, eu corro risco de transformar nisso em amargura. E amargura não faz bem ao coração. Coração amargurado não consegue perceber a vida. Coração amargurado fica focado nas mesmas coisas. Quando a gente foca nas mesmas coisas, quando a gente não amplia o nosso olhar, a gente corre o risco de infelicitar a nossa experiência de vida.
Eu desejo do fundo do meu coração que hoje o seu ser possa ser fortalecido. Com o programa de hoje, de repente você descobriu que você está sendo objetificado por alguém, que você está vivendo a relação humana, os relacionamentos não estão respeitando aquilo que você é. É momento de gritar essa independência aí, né? Porque Deus te quer livre, tendo condições de mergulhar cada vez mais nos mistérios do ser. Corrigindo o ser, consertando o que está errado aí no ser, sem dúvida as suas atitudes, as suas obras serão muito mais maduras, muito mais satisfatórias. Que é isso que a gente quer. Ter um coração puro para que a nossa atitude possa ser apenas um reflexo de um gesto que nem começou. O gesto, ele antes de acontecer, ele me move. É um movimento que o outro não vê, mas que me leva a ir adiante, que me traz coerência, que me configura ao Cristo. Antes do meu gesto de amor, existe em mim um coração que ama. E isso precisa ser cuidado o tempo todo. Porque se aqui dentro o coração ficar fragilizado demais, ficar machucado demais, a gente corre o risco de transformá-lo num território infértil. Aí a atitude não vai adiantar nada. Porque quando a gente realiza um gesto de amor, não é só o outro que é beneficiado, mas eu também sou. Porque o amor, assim como faz bem a quem recebe, ele faz muito bem também a quem oferece. Nós somos tão cruéis na abordagem que nós fazemos sobre nós. Somos também cruéis com as abordagens que nós fazemos sobre os outros. Aliás, como nós erramos nessas visões que temos uns dos outros. A gente facilmente se apressa em julgar, em dizer que o outro é assim, assado. Não sabemos nada. O que eu vejo do outro é um fenômeno. É fenomenologia, é aquilo que se manifesta diante de mim. Mas aquilo que o outro se manifesta é tão pouco do que ele é. Às vezes aquilo que eu estou conseguindo ver é o contrário do que ele é. Porque às vezes uma pessoa está sendo agressiva porque ela precisa ser amada, e eu acho que ela é a pior pessoa do mundo porque ela é agressiva. Mas no fundo é uma pessoa que precisa ser amada. Então o que eu vejo não corresponde à verdade. O que eu vejo é apenas um equívoco, um deslize dela em não saber pedir o que ela precisa. Sim, quantas vezes eu peço afeto da pior forma, sendo agressivo, ciumento, possessivo. Seria tão mais honesto, né, eu dizer, olha, eu estou tão necessitado de ajuda. E o outro interpretaria do jeito certo o que eu estou pedindo para ele. Mas às vezes eu chego aos gritos, rejeitando, mandando embora. Quando na verdade eu quero que fique, que me ame, que esteja comigo. Então quando eu não sou honesto com o que eu sou, eu prejudico o outro me perceber. Mas eu erro comigo. Quando eu tenho uma visão distorcida de mim. Quando eu me interpreto muito pior do que eu sou. E é interessante que uma pessoa que é pessimista em relação a si, a primeira coisa que ela expulsa dela é a possibilidade dela ser amada por Deus. Ela tem muita dificuldade de acreditar que Deus a ama. E muito menos que Deus a habita. Pensar isso, né? Eu sou um sacrário. As pessoas vão à igreja, elas reverenciam aquele sacrário que está ali. Porque a Sagrada Comunhão está ali. A Sagrada Eucaristia está ali. Mas eu passo pelo meu irmão e me esqueço que ele também é um sacrário vivo, ambulante,
Tenho respeito pela Eucaristia, mas não tenho respeito pelo meu irmão que trabalha comigo na equipe de liturgia, na equipe de trabalho dentro da igreja. Não tenho reverência pelo ser humano que foi me atender na loja, ou não tive reverência pelo cliente que eu fui atender na loja em que eu trabalho. Que cristianismo é esse que me faz ficar prostrado diante da hóstia consagrada, mas não me leva a estender a mão a um irmão que está do meu lado? Que cristianismo é esse que não me ensina que o respeito pela Sagrada Eucaristia também precisa se desdobrar pelo respeito que eu tenho com as pessoas que convivem comigo? Que não é justo eu não reconhecer essa dignidade, inclusive em mim, de perceber que esse Deus escolheu morar em mim, e que eu vou ficar muito bravo e que eu vou fazer de tudo para que aqueles que querem atentar contra o Deus que me habita não obtenham seu sucesso. Eu não quero a profanação do outro, da mesma forma como eu não quero profanar ninguém. Não quero profanar a sacralidade do outro, e não quero que o outro profane minha sacralidade. Por isso zelarei para que as pessoas que têm acesso a mim deem os seus primeiros passos na minha direção, sabendo que sou um homem sagrado. Mesmo que eu não fosse padre, eu sou um homem sagrado, desde menino. E porque ainda sou padre, tenho uma responsabilidade maior em zelar por essa sacralidade, que é um dom que Deus me deu. É um dom que eu guardo, que eu cuido todos os dias. E estou cada vez mais atento àquilo que pode ser um atentado à minha sacralidade. Não tenho direito. Sabe por quê? Porque eu mereço viver isso. Não é porque é uma obrigação que eu reconheço diante de Deus. Não, é um direito. Eu tenho feito de tudo para que aqueles que são evangelizados pelas minhas palavras descubram isso. É um direito que você tem sentir-se sagrado e viver como tal. Pensar-se como sagrado. Sentir-se como sagrado. Agir como sagrado. Porque essa sacralidade ela é irrenunciável. São Paulo já fala numa das suas cartas: os dons de Deus são irrevogáveis. Ele não muda de ideia. Eu derramei sacralidade sobre aquela pessoa, mas ela está vivendo uma vida muito promíscua, vou retirar. Não. Essa vida de promiscuidade pode até fazê-la esquecer que ela é sagrada, mas nunca retira dela a condição de sagrada. Nem melhor, nem pior que ninguém. Apenas você, com as suas diferenças, com a sua idiosincrasia, com tudo aquilo que é próprio do seu jeito, próprio da sua personalidade, do seu temperamento. Você é você. E é esse ser que Deus ama. Mesmo que eu não ame, Deus ama. Mesmo que eu tenha dificuldades, Deus não tem dificuldade com as suas criaturas. Você pode até ter com Ele, mas Ele não tem com você. Por isso que é tão simples a conversão. Nós podemos até complicar quando falamos dela, mas conversão é você, num primeiro momento, reconhecer que Deus não tem dificuldade com você. É você que tem com Ele. E que, portanto, quando você sabe que Ele não tem dificuldades com você, você fica mais livre diante dele. Não é assim que acontece quando você fica livre diante de um amigo? Não é muito mais fácil você corrigir uma postura que lhe faz mal, que lhe retira do direito de viver melhor a vida?
quando você tem um amigo que olha para você sem dificuldades com você, sem dificuldades com aquele seu jeito? Eu tenho muito mais facilidade de mudar uma conduta a partir de um amigo que não tem dificuldade com os defeitos que eu tenho. Ah, mas eu vou me acomodar porque ele não tem dificuldade com o meu defeito? Não. Mas aos poucos ele vai me contagiando com a oportunidade de modificar as peças do tabuleiro e fazer um jogo mais favorável a mim. Em última instância, minha gente, o viver bem consiste em você julgar bem o jogo da vida, articulando as situações, as pessoas, as oportunidades, tudo aquilo que compõe a sua ambiência existencial. É o exercício de todo dia, voltar a si. Essa música fala do abraço do pai, de um filho que viveu distante, que gastou todos os seus bens e que depois, movido pela certeza de que o pai não tem dificuldades com ele se sente livre para retornar. Porque se ele pensasse que o pai tinha dificuldades com ele não voltaria. Ele pararia nesse medo. Por isso que nós erramos muito como líderes religiosos, quando até bem intencionados, com desejo de ressaltar o pecado, isso e aquilo, a gente coloca no outro essa mentalidade de que Deus tem dificuldade com ele. Quando eu coloco em alguém essa convicção de que ele está muito ruim e de que Deus tem dificuldade com ele, eu estou dificultando essa reaproximação. O que eu prego, o que eu vivo, tudo aquilo que eu faço como padre, precisa ser marcado por essa oportunidade que eu tenho de gratuitamente oferecer ao outro o dom mais precioso que eu tenho. Por isso eu vos digo, não vivais preocupados com o que comer ou beber, quanto à vossa vida, nem com o que vestir, quanto ao vosso corpo. Afinal, a vida não é mais que o alimento, e o corpo mais que a roupa? Olhai os pássaros do céu, não semeiam, não colhem, nem guardam em celeiros. No entanto, vosso Pai Celeste os alimenta. Será que vós não valeis mais do que eles? Quem de vós pode, com sua preocupação, acrescentar um só dia à duração de sua vida? E por que ficar tão preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. No entanto, eu vos digo, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um só dentre eles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está aí e amanhã será lançada ao fogo, não fará muito mais Ele por vós, gente de pouca fé. Portanto, não vivais preocupados dizendo, que vamos comer, que vamos beber, como nós vamos nos vestir? Os pagãos é que vivem procurando todas essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá a sua própria preocupação. A cada dia basta o seu mal. É tão interessante, minha gente, a gente perceber o acolhimento das ideias de Jesus ao coração da gente, como se tivesse o poder de nos abraçar, como se tivesse o poder de entrar no nosso coração e nos dar um alento, um significado. É assim que a gente precisa compreender a palavra, como aquela que acolhe a nossa humanidade e nos empresta recursos para a gente ser melhor. Sempre que Jesus está diante dos seus amigos,
e todos aqueles que estavam para ouvi-lo, ele considerava amigos, era justamente para ajudá-los a viver. Essa palavra vem sempre para nos dar um aconchego e ao mesmo tempo é como se pudesse depositar dentro de nós um pequeno conflito que vai abrindo a nossa mente para a gente compreender cada vez mais como é que nós podemos viver a nossa vida. O Senhor nos fala, Ele nos diz, Ele nos convida a entrar no difícil contexto da simplicidade. Nas bem-aventuranças, Jesus já começa a chamar a atenção para a necessidade de buscar uma série de situações práticas. Dentro da bem-aventurança, ele coloca um discurso absolutamente difícil de compreender, porque no primeiro momento parece contraditório. Como é que alguém pode ser feliz sendo pobre, né, Jesus? Como é que alguém pode não ser feliz sendo pobre? Jesus fazia um jogo de palavras que também entrava dentro de conceitos que ele quebrava. Sim. As pessoas pensavam, é verdade, às vezes a gente pensa assim mesmo, só é possível a gente ser feliz se a gente tiver muito. Ele disse não. Se eu tiver bem-aventurado, tudo que eu quiser, eu vou estar pronto para ser feliz. Não, bem-aventurado é aquele que consegue administrar o não ter. Em paz, né? Em paz. Sem ficar reclamando, chorando. Claro, não é nenhum problema a gente trabalhar para a gente conquistar, para a gente ter. Eu sempre digo isso. É direito seu, com honestidade, com o seu trabalho, você construir a sua casa, você ter o direito ao lazer, estudar, você dá o conforto aos seus filhos, mas não se esqueça de que existe uma riqueza infinitamente superior a tudo aquilo que materialmente a gente pode ter, que é inclusive nos ajudar a significar o que o dinheiro nos deu. Rico não é aquele que tem muito, mas rico é aquele que precisa de muito pouco para ser feliz. Olha isso. Sendo feliz com pouco, né? É um espírito grato. Você sabe, Ziza, aqui andando pelo Brasil, na oportunidade de conhecer tanta gente, quando uma pessoa faz a experiência da misericórdia e da fé, ela assume uma riqueza que nada nessa vida pode dar. Não é nada pode ser maior do que você acreditar na misericórdia de Deus. Nada. Você passar por aquela experiência de viver o desconcerto da misericórdia. Deus me ama. Deus me ama, me sustenta e me ajuda a dar um significado até quando eu não tenho. Eu já falei isso aqui muitas vezes e você certamente já me ouviu. Deus me fala sim quando me diz não. Deus me protege quando muitas vezes a vida me nega alguma coisa. Quando eu preciso passar pelo difícil momento de não conseguir identificar uma vantagem. Ali eu preciso me despojar das expectativas, daquilo que eu achava que podia ser. É a tão sonhada simplicidade, a confiança nessa misericórdia que vai nos envolvendo de sabedoria. Às vezes a nossa insegurança, ela é tão determinante que ela nos escraviza. Eu muitas vezes me percebo escravo das minhas inseguranças. Esse evangelho de hoje ele é muito difícil. Você não se preocupar com o que vai comer amanhã. Você não se preocupar com o que vai vestir. Tem que ter muita liberdade interior e confiança para ser capaz de compreender essa palavra, extrair o coração dela e acreditar. Que não é uma irresponsabilidade. Que muita gente poderia pensar, mas isso é irresponsável, não é verdade? Ou às vezes... Eu não vou ficar preocupado com o que eu vou comer amanhã. Não se trata de viver a irresponsabilidade. A despreocupação não é o desplanejamento, né? A gente pode planejar, mas não ser dependente de um cumprimento. Mas estar livre e à disposição das mudanças que a vida exige, às vezes. Às vezes eu vejo me esforçando tanto para conquistar uma coisa simples que eu queria. Às vezes nem me custava tanto, ou não custava tanto para o fulano que podia fazer para mim. E aí não acontece. E aí tem uma coisa que precisa soltar dentro de mim, tem um apeguinho que precisa soltar, e nessas horas eu dou um salto dentro de mim, assim, na hora que solta esse apego, eu acho que a alma se solta, eu acho que a gente dá saltos de maturidade, eu acho que a gente dá saltos de amor, dá saltos de leveza, e você passa a ser muito mais livre, muito mais leve,
menos orgulhoso, na verdade, né? Porque você passa a entender e a compreender quando uma pessoa erra ou quando ela se é pegada com uma coisa e a pessoa vai lá e, sei lá, de repente comete uma ação que te prejudica e você precisa soltar aquele erro, soltar aquela... Falando de mágoa mesmo, o que é uma mágoa, né? É um apego a uma coisa que não foi do jeito que eu queria, né? Justamente. Não foi do jeito que eu queria, eu fico aquilo anos e anos e anos, eu não peço perdão, fulano tem que pedir primeiro. E também esse é um tipo de peso, né? É um tipo de riqueza negativa, né? A simplicidade será sempre um caminho muito difícil de ser alcançado. Porque a gente precisa, como a Ziza dizia, a gente precisa ter muita coragem para abrir mão dos nossos excessos, né? Os simples são sempre corajosos. Acho que os simples são sempre corajosos, porque ele é quase um revolucionário, né? O simples, ele se atreve a ser ele mesmo de um jeito sereno, interno, porque é uma luta travada interna primeiro. Acho que uma escolha pela simplicidade é uma escolha de liberdade poderosa interior. Porque já nada te seduz ao ponto de te dominar e te fazer perder seus princípios mais sagrados, mais importantes. É por isso que eu acho que as pessoas simples, realmente, eu não digo simples de simplicidade material, eu digo de simplicidade... da alma mesmo. Isso. Eu tive uma pregação que mexeu muito comigo. Engraçado, né? Eu fiz a pregação e, no entanto, eu saí de lá muito modificado, que eu fiz lá na Serra da Piedade. Uhum. O evangelho naquele dia era um convite justamente ao despojamento material. E eu falava na minha reflexão que antes de nós termos coragem de tirar uma roupa que sobra no guarda-roupa da gente, parece que a gente precisou ter retirado algumas coisas de dentro da gente. Não é verdade? É. O despojamento material é uma consequência natural Sim. de quem consegue viver o despojamento da alma. Se a intenção é funda, ela precisa ter raiz funda, né? Às vezes a gente precisa de uma ação que venha de fora para dentro até educar o que está dentro. Às vezes eu tenho, sei lá, uma blusa, eu quero dar para alguém. Quando eu vou dar para alguém, eu sinto aquela dorzinha, aquele contorcimento interior. Assim, ai, eu não queria dar. É porque você ainda acha que um dia pode usar, né? Aquelas mentiras que a gente conta. E aquela pergunta, o que significa eu ter isso? Que raiz tem isso? Que valor tem isso? O que é isso? Quem eu seria sem isso? Quem eu me torno sem isso? E é uma pergunta libertadora, né? E é tão bom. Eu acho que a simplicidade é construída de desapegos, assim. E desapegos secretos. É um trabalho tão interior, muito secreto, muito pessoal, muito particular. E é libertador. Eu acho a maior oração de libertação que pode existir é essa, assim, da gente ser livre da gente mesmo, como Santa Teresa dizia. Talvez você que nos acompanha em casa já tenha se feito isso. É uma pergunta que a gente não deveria negligenciar. Por que eu tenho isso? O que eu tenho está a serviço de quê? Por que eu preciso ter isso, né? Justamente. Está a serviço de uma necessidade ou isso está a serviço de uma vaidade? Sim. Que não tem fundamento. Às vezes a necessidade... ela é alimentada por uma mentira que nós nos contamos uma vida inteira. Por que eu preciso ter essa casa tão grande? Por que eu preciso ter tantos carros? Por que eu preciso ter tanto dinheiro no banco? Ou por que eu preciso precisar, né? Às vezes a gente inventa necessidades, né? E é engraçado que a gente constrói mentiras tão bem elaboradas que você passa 30, 40 anos da sua vida trabalhando para a manutenção daquelas mentiras. Então a gente trabalha muito porque a gente acha que a gente vai precisar de todo aquele dinheiro, que a gente vai precisar de toda aquela estrutura material que a gente criou, quando na verdade, se a gente tivesse sido honestos e responsáveis com essa pergunta, talvez a gente não tivesse desperdiçado tanto tempo na vida. Não é que a gente não teria trabalhado, é que a gente talvez teria trabalhado um pouco menos e apreciado um pouco mais o que a vida nos deu. Às vezes eu fico vendo, Ziza, que na vida espiritual muitas pessoas não crescem por causa justamente da coragem de sondar as questões humanas que pesam. Porque às vezes nós queremos tratar as questões espirituais sem tocar as questões humanas. Não tem jeito. Eu quero ficar mais santo sem deixar de ser ciumento. Não tem jeito. Não é verdade? Eu quero ficar mais próximo de Deus, eu quero ter uma alma mais pura, mas eu não quero abrir mão das mágoas, das picuinhas que eu cultivo no meu dia a dia, com meu irmão tal, com minha esposa, com meu esposo.
a gente vai criando uma teia extremamente desfavorável à vida espiritual da gente. Depois a gente quer ser espiritualizado. Você assistiu A Missão? Daquele gravado na Argentina? Isso. Sim, há bastante Tem tempo. uma cena que eu gosto muito, que aquele rapaz que comete um crime, que se impõe um fardo. E o fardo dele é físico, né? Ele se coloca uma penitência de carregar uma coisa enorme nas costas, que ele vai arrastando aquilo ao longo da vida. E numa maneira de expurgar o pecado, ele então colocou-se esse sacrifício. E aquilo foi muito tempo na vida dele, até o momento em que ele está subindo uma cachoeira, naquele momento de muita dificuldade, e que ele é colocado diante de um limite. Ou ele joga aquele fardo fora, ou ele não consegue chegar até o fim. Senão ele iria cair. Ele estava sem forças para o próprio corpo, muito mais ainda para um corpo com uma espécie de uma mochila enorme que ele carregava, um monte de tralha pesada, que era uma maneira que ele tinha publicamente de demonstrar que era um pecador. E é muito bonita a cena, porque alguém olha para ele e fala: meu amigo, ou você joga isso fora, ou você não chega até o fim. Meu Deus. E a cena é lindíssima, porque ele vai tendo coragem de soltar o fardo das costas, e aí ele olha para baixo, aquilo caindo, aí ele se agarra na pedra e chora como se fosse um menino mesmo que tivesse conseguido viver uma libertação, ou melhor, como tivesse recebido uma consciência nova, enfim, é o que acontece com a gente toda vez que nós temos coragem de julgar fora os excessos que nos impedem chegar ao alto da montanha. A vida espiritual é feita desse fio que vai tecendo uma tela imensa de humanidade, né? Eu não consigo ver separado, assim, eu já não consigo mais. E eu acho que é tão entranhado a minha experiência com Deus, desse desafio constante humano, porque às vezes a gente reza esperando um repouso humano para que a gente viva uma altura espiritual das coisas, né? Um repouso dos meus conflitos humanos para que Deus me visite. E não existe esse repouso. A alma humana, ela é feita de tensão eternamente, sempre vai ser uma luta interior. E nessa luta o repouso acontece, no meu modo de ver, só no exercício forte da humildade mesmo, da simplicidade. É quando você se rende, na verdade, né? Se rende. Você sabe que eu tive um contato muito forte com o conceito de humildade com o Léo. E nós estávamos num retiro daquele, lá na Casa Deon, e uma senhora veio parabenizá-lo perto de mim. Eu lembro que nós estávamos nós dois caminhando lá de fora. Aí de repente ela foi, elogiou, e todo mundo fica bem constrangido quando você fica sendo elogiado demais, né? É desconfortável. Eu dou um jeitinho de parar logo o elogio e abraço a pessoa. Obrigado pelo carinho. Tá bom, né? Tá ótimo. Então a pessoa vai exagerando e você vai ficando constrangido. E aí o Léo, ele parou, deixou ela falar. Ele falou assim: minha filha, você está vendo aquelas flores bonitas ali? Sim. Sabe por que aquilo ali está bonito daquele jeito? Sim. Porque existe esterco ali. Sabe o que é esterco? É merda. Perdão a palavra. Pronto, eu sou isso. Aqui no crescimento desses jovens eu sou o esterco. Então quem faz a obra acontecer é Deus no coração deles. Sim. Então o conceito de humildade vem de humus. É a parte fértil da terra. E é aquilo que a gente não vê. O que está crescendo sobre a terra é o resultado do humus, da fertilidade do humus. Olha como isso é interessante. O humus é essa realidade que nos planta em nossa casa. É igual você, não adianta nada você ser a pessoa mais simpática no seu ambiente de trabalho, a mais querida, se você é um chá de poejo dentro da sua casa. Já tomou chá de poejo, Ziza? Não, graças a Deus. É o pior chá que existe na vida. É o pior chá que existe na face da terra, é o chá de poejo. Há pessoas que têm essa facilidade de serem simpaticíssimas, queridas, onde vão, com as pessoas, né, que encontram. Depois chega em casa, é aquele chá de poejo. Porque não compreenderam que o primeiro lugar da realização humana é o humus. É o lugar onde a gente vive essa humildade de ser apenas mais um no meio do grupo. E a gente sobreviver sendo mais um.
E ter a capacidade de não ser o centro, né? Sair do centro. O centro da conversa, o centro do assunto, o centro da atenção. E deixa o outro existir. Fica natural um tempinho, se exercita nisso. É um exercício, né? De vez em quando aceite ser coadjuvante. Esquecido. Nossa Senhora, como isso faz bem. Quando a gente descobre. O primeiro sabor é amargo, mas depois adoça. Você cresce. É impressionante como às vezes eu estou aqui diante de um problema, eu sei que eu posso construir a solução desse problema antes de perturbar uma multidão de pessoas que estão ligadas a mim, mas eu faço questão de esparramar a notícia ruim, eu faço questão de tirar a paz de um monte de gente, por quê? Eu estou viciado em fazer isso. Não é nem mais uma maldade, não. É um comportamento que já não é mais livre. Isso é muito interessante a gente prestar atenção. O meu comportamento, eu tenho de forma livre ou eu tenho de forma condicionada? O livro, Por Onde For o Teu Passo, Que Lá Esteja o Teu Coração, é uma reflexão justamente sobre isso tudo que eu estou falando com você. Na verdade, é um retrato dos nossos dias. O personagem que tem aqui, que conversa com sua consciência, é um pouco de todos nós. E aqui há um momento em que a consciência mostra para ele que nem sempre o nosso jeito de ser é livre. Porque quando é que o meu comportamento é livre? Quando eu estou consciente e diante da consciência que tenho, eu escolho fazer aquilo. Minha gente, o meu comportamento hoje, reativo, ele é muito pouco livre, porque eu estou condicionado a tê-lo. E quanto mais eu o reproduzo, menos livre eu fico para decidir não reproduzi-lo. Volto ao retiro. Então, quando eu tenho um grupo ali de 20 pessoas no máximo para viver 2 dias de retiro comigo, qual é a nossa maior dificuldade? Desligar-nos do mundo que nos estimula. Volto a dizer, sempre justificados. Dá um intervalo entre uma palestra e outra, em vez de sair, contemplar aquela natureza maravilhosa que nós temos, respirar um ar puro, que isso faz falta. Eu, quando subo a Campos do Jordão, que é um dos meus lugares preferidos no mundo, quando eu respiro aquele ar, quando eu olho para aquela, eu esqueci como é que chama, é uma coisinha vermelha que dá nos cascos das árvores. Não sei se aquilo é um fungo, é uma bactéria, que é? Líquen. O que é isso, um líquen? É um fungo? Um líquen. Joga aí no Google para a gente saber. Só dá em lugares em que o ar é puro, não é isso? E eu fico tão feliz de ver que tudo lá tem líquen nas árvores. Aí eu respiro profundamente. Por quê? Ali eu estou vivendo todos os rituais que o meu corpo precisa para o desligamento. Tudo aquilo que me cansa. Então, às vezes, as pessoas ficam penduradas na ponta das árvores para ver se elas pegam um sinal. Tamanha ansiedade de saber o que está acontecendo. Nós temos uma pretensão de comandar o mundo que é uma coisa absurda. Nós somos muito prepotentes. A gente sai de casa e a gente acha que a nossa casa vai parar porque a gente saiu dela. Deixa lá seu filho se virar um pouco com seus filhos. Às vezes a casa vai ficar até melhor sem você lá. E quando você voltar, eles vão perceber o quanto você é importante dentro daquele contexto. Deixa as pessoas sentirem um pouco a sua falta. Não insista com a sua presença. Mas nós não estamos livres para não agir assim. Estamos todos muito condicionados. Todos muito condicionados a ter respostas rápidas ao tempo todo, a responder porque o outro vai nos enchendo aquela caixa de mensagem, vai enchendo. E você tem um mal-estar, um cansaço que passa justamente pelo excesso de cobrança que você sabe que existe.
Minha gente, nós estamos exaustos. E essa exaustão passa pela dimensão espiritual. Nós temos vivido muito pouco os rituais que descansam o corpo. Nós vamos para o nosso quarto, o livro fala disso. Nós levamos o nosso invasor autorizado, que é o celular. Deitamos com ele. Aquele momento que deveria ser dedicado a um livro, acender uma velinha, um cheirinho no quarto, para a gente poder relaxar, tomar um banho com mais consciência daquilo que está acontecendo, da água que nos purifica, do sabonete que tem um cheiro bom para nos ajudar a descansar. Não vivemos nada disso. A mesa há muito tempo deixou de ser um lugar de rito, de encontro, de pessoas que se amam, de pessoas que querem se conhecer. Então nós não estamos tendo nenhum respeito pela ritualidade que nos descansaria, que provocaria um bem-estar em nós. Somos reprodutores, volto a dizer, sem nenhuma liberdade de escolha, porque nós estamos condicionados. Somos seres cada vez mais condicionados a responder desta ou daquela forma. Uma forma que foi ditada por alguém, que não é por nós. Quando precisamos viver a ritualidade que nos descansa, que nos joga para dentro, para favorecer uma vida interior, não. Nós ficamos com os nossos joguinhos, os nossos celulares, que são dispersos, que ocupam o lugar de uma leitura, que ocupam o lugar disso, aquilo, e sempre justificados. Respondendo um e-mail, deitamos na cama com aquela luz acesa em cima dos nossos olhos, sempre justificados, volto a dizer. Uma rotina que vai nos brutalizando. Sim, porque nós vamos ficando cada vez mais brutos. Sensibilidade, minha gente, não basta ter, é preciso educá-la. Da mesma forma como se educa o desejo. Você educa o desejo de uma criança. Você educa o paladar de uma criança. Semana passada estava essa discussão boa lá no Twitter. Posso forçar o meu filho a comer uma coisa que ele não gosta? Olha, eu sou da seguinte opinião, que se você sabe que aquele alimento é fundamental para a saúde do seu filho, seria muito bom que ele aprendesse a comê-lo. Muito bem, como pai, como mãe, que de nada adianta você proibir o seu filho, se você não convencê-lo de que a proibição está a favor dele. É para o meu bem. Se o seu filho não estiver convencido de que a proibição é favorável a um crescimento pessoal, assim que você virar as costas, ele vai e desobedece. Não é isso que nós queremos. Jesus não quer esse tipo de gente. O santo é aquela pessoa em que Deus venceu. O pecador é aquela pessoa onde Deus perdeu. Você já observou que em muitos momentos da nossa vida nós ficamos nesse caminho? Nós estamos diante de um acontecimento, da possibilidade de agir, e nós vamos permitir que Deus vença com a nossa atitude, ou nós vamos permitir que Deus perca. Tudo depende do que nós vamos escolher. Isso é maiêutica histórica. É quando nós descobrimos que no agora da vida nós podemos acender a luz ou podemos apagá-la. Que Deus poderá ganhar mais um lugar no mundo, dentro da nossa casa, no nosso local de trabalho, ou Deus perderá um lugar. Quem decide somos nós. Deus não nega a sua graça a ninguém. Você não tem o direito de dizer que você é um desgraçado, não. Todos nós estamos sob a mira da graça. Agora, nós vamos permitir que essa graça haja ou não? O bem ou o mal, o que nós vamos escolher fazer, a palavra que nós vamos escolher dizer, a maneira como nós vamos tratar o outro, tudo depende, tudo passa pela nossa escolha, minha gente.
Nós estamos vendo quantas coisas ruins acontecem no mundo, quantas vezes nós percebemos que Deus está perdendo lá. Por quê? Porque alguém está negando, alguém está fechando a porta para que Deus não passe, para que Deus não aconteça. Nós vemos isso quando a injustiça acontece, mas nós também vemos Deus vencer no momento em que a solidariedade é o caminho a ser escolhido. Hoje você pode escolher: Deus vai vencer ou Deus vai perder. É você que decide. É você que hoje escolhe se Deus terá uma chance na sua família ou se Deus não terá essa chance. É você que vai escolher se Deus amanhã vai ter chance no seu local de trabalho ou se Deus não vai ter chance. É você o território dessa ação. O ser humano é um lugar privilegiado da ação divina. É assim que nós podemos perceber, é assim que nós podemos compreender a ação de Deus no tempo. A igreja atualiza isso, atualiza a presença de Deus no tempo. A vida cristã é a proposta de nós fazermos com que este Deus entre pelas grades da nossa história, que abra os portões do nosso tempo, da nossa vida, para que Ele seja uma realidade presente. Você é um território onde Deus agirá, onde Deus terá oportunidade, onde Deus crescerá, onde as coisas boas da vida florirão, ou você será um território onde Deus não vai ter oportunidade de crescer? E você será um território ressequido, triste, abandonado, não porque Deus quis, porque você não permitiu. Deus é vítima da ação humana. Quando eu me nego a fazer o bem, quando eu decido a propagar o mal, quando eu decido fazer a fofoca, quando eu decido engrossar o time daqueles que estão destruindo as pessoas, quando eu opto por não ser solidário, quando eu opto pela ladroeira, pela roubalheira, pela injustiça, eu estou impedindo a ação de Deus. Deus é vítima da minha escolha. Não é que Deus é menor do que eu, é que Ele me deu liberdade para agir. E a minha ação pode trazê-lo ou pode jogá-lo fora. A sua ação no mundo pode trazer Deus para a história ou pode afastá-lo. Porque você é um território onde Deus quer plantar as suas raízes. Se o bom combate você combater, você pode ter certeza. Se você permanecer firme diante de todas as escolhas que fazem parte do Evangelho, se você fizer uma parceria com Deus, de ser um lugar onde Ele tem chance, você pode ter certeza que a sua maior riqueza já estará antecipada neste tempo, porque você vai se transformar numa pessoa rara, você vai se transformar numa pessoa especial. Agora, se você nega, se você não permite que Deus haja na sua vida, é bem provável que você vai se transformar em mais um. Que você vai engrossar o time dos necessitados, daqueles que não agregam, daqueles que destroem, daqueles que não fazem diferença no mundo. E é muito triste viver assim. A gente encontra pelo mundo pessoas que não fazem diferença, que se estão ou não estão, mas a gente se alegra muito cada vez que nós encontramos pessoas que são capazes de transformarem a sua sociedade, o seu tempo, a sua cidade, através de gestos concretos, de mentalidades que se transformam em posturas que são capazes de transformar a vida, as pessoas e tornar esse mundo um lugar melhor. Esse é o nosso desejo. Hoje, dar a Deus a oportunidade de trabalhar alguma coisa no nosso coração. Todos nós precisamos. Eu preciso, você precisa, nós somos todos iguais. Todos nós somos necessitados desta transformação, desta conversão. E a gente espera que você possa
aliviar o seu coração. Sua presença é valiosa para nós. Nos diga o que achou deste vídeo nos comentários, inscreva-se para não perder os próximos capítulos e convide outros a fazerem parte desta comunidade.